Pessoal, existe um tipo de escritório que atende tudo: trabalhista, civil, família, consumidor, empresarial. Que aparecer, entra que eu atendo. Isso é bem comum, né? Mas parece prudente, parece estratégico, mas o que essa postura comunica no mercado é exatamente o contrário, que você não tem uma identidade clara. E quando o cliente não consegue te associar a um resultado específico, ele começa a te comprar por preço, porque na ausência de especialização percebida pelo cliente, o único critério que sobra para ele é o valor dos honorários. E aí você vira commodity sem perceber. E o pior, você continua trabalhando muito, atendendo de tudo, treinando uma equipe em 10 frentes diferentes, enquanto o advogado especializado do outro lado da cidade cobra 3 vezes mais pelo mesmo tipo de caso que você está resolvendo por metade do preço. É duro, né? Então, eu vou falar para vocês agora dados de mercado jurídico que são contundentes. Advogados generalistas têm dificuldade crescente em atrair clientes empresariais, porque eles buscam cada vez mais expertise em setores específicos. A Thomson Reuters aponta que a falta de especialização reduz o valor percebido de serviços e acaba obrigando o profissional a reduzir os honorários para poder competir. Só que, por outro lado, o especialista tem liberdade para realmente cobrar valores mais premium. Porque o cliente não está só comprando horas, ele está comprando certeza. E o escritório que consolidou realmente um nicho antes de expandir para outras áreas, reportaram operação mais eficiente, uma equipe que é mais fácil de treinar, processos internos mais ágeis e margens consistentemente maiores. E eu não estou falando só de mega setores. Eu atendo trabalhista, previdenciário, civil, empresarial. Não estou falando isso. Às vezes a gente está no civil só, mas a gente poderia olhar para um nicho específico e ser mais direcionado, tanto na nossa narrativa de autoridade, quanto a parte interna, de ter uma equipe especializada naquele nicho, né? Por exemplo, eu trabalho só com área de família, só com divórcio mais high ticket. Então vai ficar muito fácil de eu definir o meu ICP, meu público-alvo, de treinar a minha equipe para que realmente esteja capacitada a atender esse nível de cliente, que é diferente da gente atender de uma forma mais genérica quando a gente fala de divórcio. Entende que a especialização não é limitação, é o que permite que você construa algo replicável, lucrativo e reconhecido. E essa transição de generalista para especializado não acontece do dia para a noite, mas começa com uma decisão clara, que é escolher qual área, qual nicho do escritório que já entrega os melhores resultados com menor custo de operação. Partindo desse ponto é que você vai ver o movimento que é o aprofundamento. Ou seja, você vai construindo autoridade nessa área, você vai padronizando a entrega, você vai treinando a equipe para operar com consistência e comunicar esse posicionamento de uma forma inequívoca perante o mercado, para eles te reconhecerem diante desse nicho. Aliás, nesse trabalho que eu desenvolvo com o Conselho Consultivo, gente, esse é um dos movimentos mais transformadores. É quando realmente a gente consegue mostrar o quão valioso é o nicho, a especialização. Só que ao mesmo tempo é onde o pessoal mais resiste, porque nichar significa dizer não para outras oportunidades. E dizer não é difícil quando esse escritório ainda depende de qualquer contrato que apareça. Só que é exatamente essa coragem que vai separar quem cresce com identidade de quem cresce sem direção. E você não precisa atender menos, você precisa atender melhor. E melhor começa com escolher para quem e para que você quer ser a resposta óbvia no mercado. Quando que o cliente vai pensar no seu tipo de problema e o seu nome vai
pipocar primeiro na cabeça dele. E isso não acontece por acidente, ele acontece por posicionamento consistente, construído com uma intenção ao longo do tempo. Porque se o seu escritório já tem uma estrutura, já sobreviveu aos primeiros ciclos e já provou que consegue entregar resultado, então você tem tudo que precisa para fazer essa tirada. Porque o próximo passo, gente, é estratégico, não é técnico. Olha para dentro do seu escritório, observa qual é o nicho, qual é a área que melhor atende em termos de PMR, prazo médio de recebimento, quando que esse caso acaba mais rápido, o dinheiro entra mais rápido no seu bolso. É um cliente que te dá menos trabalho, é um cliente que demanda menos em termos de atenção, né? E tecnicamente você tem mais sucesso. Então você vai começando a avaliar todos esses pontos para escolher permanecer em certo caminho. Aí sim você vai estar num nicho estratégico. Combinado?